Olá, no Ponto de Vista de hoje a gente conversa com o ex-ginasta que hoje é artista de circo. É daqui a um minutinho no Ponto de Vista. Espera a gente! Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Olá, Ponto de Vista no ar. No programa de hoje eu tenho aqui ao meu lado o Hernani Albuquerque. Obrigada pela sua presença. Hernani, o Hernani é ex-ginasta e hoje é artista de circo. Isso. Vou começar te perguntando se existe relação entre a ginástica e o circo ou você rompeu com a ginástica e mudou completamente de ares? Acho que a relação é muito intrínseca, né? Porque no circo a gente faz na ginástica a gente faz muita acrobacia e o circo também está na acrobacia, né? Acho que a relação entre os dois, a diferença, né, vamos dizer assim, é que a gente vai mais pela virtuosa e pela perfeição. E no circo a gente vai mais pela sensação, pela emoção que a gente transmite. Mas as acrobacias são as mesmas. São as mesmas. Você falou em perfeição na ginástica, né? Você fez ginástica artística, é isso? Isso, que antigamente era ginástica olímpica, né? Daí mudou o nome para ginástica artística hoje. É a ginástica olímpica que eu escutava falar lá atrás, não? Tanto tempo atrás, né? Então, essa ginástica, como é que é, Hernani, essa ginástica que você praticava? A ginástica olímpica, né? Eu ainda falo muito como olímpica, né? Então, a gente faz os 6 aparelhos, são 6 aparelhos que o masculino faz, o feminino faz 4 aparelhos. Então, a gente faz o solo, cavalo, argola, paralelas, salto e barra fixa. Então, a gente tem que treinar todos os aparelhos para ir nas competições e a gente acaba fazendo um mais ou outro, mas quando você é mais jovem, pequenininho, daí a gente faz mais o solo e um salto. Depois, quando você começa a se profissionalizar, daí tem toda a gama dos aparelhos. Você começou com quantos anos? Comecei com 6 anos de idade. E é assim mesmo que começa? Novinho? No esporte tem que ser iniciação precoce mesmo. Porque dá para começar mais tarde, mas aí fica um pouco mais difícil para você vencer, até porque o esporte tem uma longevidade pequena, né? Na ginástica, principalmente. Hoje está ficando um pouco maior, mas está tendo mais cuidado com o atleta, tudo mais. Mas antigamente, eu começava cedo e terminava cedo. Então, E lá com 6 anos você começou com que modalidade, se é que a gente pode chamar assim? Porque são 6, mas com 6 anos eu imagino que você já, quer dizer, eu acho, né? Não sei, já chegou e já deu de cara com 6 aparelhos ali ou não? Vai devagar, vai por partes, como que é? Antigamente eu tinha um processo um pouco mais lento, então eu não lembro muito como foi com 6 anos de idade. Mas eu sei que o começo do esporte a gente tem que fazer com muito trabalho de base, então parada de mãos, rolamentos, então é mais acrobacias de solo. Então começa com esse trabalho de base, a ideia é você ficar 1 ano e vai se destacando e depois que você começa a fazer os outros aparelhos, né? Começa a ter um pouco mais força, mais habilidades, você começa a migrar para esses aparelhos um pouco mais complexos, porque você precisa ainda criar um repertório motor para você poder desenvolver um pouco mais. E competir? Você, por exemplo, começou a competir com quantos anos? Acho que sempre teve, no início, né, a gente teve bastante competições, porque a ideia é você fazer o maior número de competições para você ganhar experiência. Então, Olimpíadas colegiais, já competia pela escola. Então, em Guarulhos? Em Guarulhos. Então a gente fazia as Olimpíadas colegiais, aí levava a gente nos campeonatos paulistas. Aí antigamente tinha Mirim A, Mirim B, Mirim C. Então você se enquadrava em alguma das categorias. Então a Federação Paulista ela faz bastante competições para que
tenha esse movimento do esporte, que cresça também, né? Então a gente acaba participando de bastante no início. E parece que não, mas criança gosta de competir, né? Tem aquela, vai lá, se interessa por aquilo, né? Porque é o momento que você treina. E treinar é mais ou menos meio que como estudar para a prova, né? Sim. Você vai lá, treina, e deve ser uma quantidade de treino razoável mesmo para crianças, porque sem o treino não vai conseguir um bom resultado, né? Então essa competição estimula também as crianças a quererem fazer essa ou outra modalidade. Acho que é o objetivo, né? Então você está lá treinando para competir, né? Então a criança, ela fica um pouco condicionada a fazer isso, né? Então por que você vai fazer? Até porque você está fazendo melhorzinho com o amiguinho. Então tem crianças que gostam muito de competição, né? Né? Ser competitiva. São poucas que não gostam, mas nessa fase, tendo aí, elas estão sempre uma competindo com a outra, querendo mostrar mais que é. Então a gente acaba criando esse hábito E é saudável, né? É saudável, super saudável, né? E quem te levou, Hernani, para a ginástica? A minha mãe que me levou. Você quis ou ela falou, tem que fazer um esporte e vai ser esse aqui? Como é que foi? Eu acho que a primeira vez, assim, eu comecei na ginástica com 6, aí acho que com 7 anos ela me levou para natação, porque eu tinha uma bronquite asmática, alguma coisa, tudo pela prefeitura. Só que na natação eu falei, eu já tinha feito a ginástica, né, tinha gostado muito mais. Então, aí acabei voltando para a ginástica. Eu fiquei um ano fora, mas voltei para a ginástica e aí foi. Então, a primeira ingressão foi minha mãe. Já a segunda, o retorno já foi parte de mim mesmo. Eu falei, eu quero fazer ginástica. Você gostou daquela parte ali. Por isso que eu acho que as mães, os pais precisam levar, porque você vai esperar a criança chegar e falar assim, eu quero fazer isso. Até ela decidir, apresenta, né? O que gostar, faz igual a sua mãe fez. Gostou mais daqui, então volta para cá e vai fazer a ginástica. Mas tem que apresentar para o esporte, né? Desde bem novinho, né? É importante, não é? Você acha que foi importante para a sua formação? Acho que para mim, é para a formação de um monte de criança. E eu acho que também o pai precisa levar para mais esportes. Eu já me identifiquei em foi muito bom. Mas a criança precisa experimentar um pouco. Lógico que se ela já gostar de algum, ela vai acabar ficando mesmo, porque a criança hoje tem muita decisão, a criança decide muito o que quer, um pouquinho diferente da nossa geração, né? Que os pais induziam mais. Hoje a criança ela tem um ponto de vista um pouco mais forte, né, no que ela quer. Então, mas depende muito do pai, né? Primeiro, esse primeiro ingresso ao esporte. Precisa levar, né? Precisa levar. E aí você começou a competir, e competiu a sério, pelo que eu li aqui, né? Foram várias, não foi? Você participou de competições na cidade e saiu daqui e foi competir fora daqui também. Como é que foi essa sua vida de competições na ginástica? Eu comecei jovem, depois a gente um pouquinho mais para acho que uns 9, 10 anos, que daí eu comecei a desenvolver um pouco mais. Então, dentro da minha equipe, eu estava entre o 10º, eu sempre ficava naquela penumbrinha. Aí depois teve uns jogos regionais aqui na cidade de Guarulhos, um atleta se machucou, alguma coisa assim, e eu entrei no lugar dele. Aí eu consegui ficar em segundo nos 2 aparelhos que eu entrei. Assim, então, quer dizer, acho que daí o meu treinador viu que eu era bom para competição. Que eu não treinava muito bem, vamos dizer assim, mas na competição eu era um leão. Entendi. Então, daí, a partir de lá, eu comecei a ingressar na equipe principal e comecei a competir bem na equipe principal com as melhores competições, né? Então, eu comecei nos paulistas, nos campeonatos brasileiros. E a cidade antes ela levava muito para os jogos regionais e os jogos abertos. Então, esse foi o maior, era o investimento maior da cidade, né? E depois vinham os paulistas, os brasileiros. E aí você ganhou, participou de vários, ganhou medalhas. Como é que foi essa história, as conquistas, as competições? Desculpe, mas e as conquistas, como é que foi? Fui campeão paulista juvenil na época, fui seleção brasileira juvenil, convidaram para ir para a Austrália, mas em alguma coisa no meio com o COB não deu para ir. Aí fui, no primeiro ano de adulto, cheguei a ser a seleção brasileira adulto, fiquei em 5º, então fui para os Jogos Olímpicos de Verão. E todo nesse processo, as maiores conquistas minhas foi entre o solo, salto, né, na categoria adulta e juvenil. E como juvenil fui campeão brasileiro de barra fixa. Então os melhores aparelhos meus sempre foi barra fixa, salto e solo. Mas eu fui 3 vezes campeão brasileiro de solo. 3 vezes. 3 vezes. Aí você estava falando aqui, são 3 aparelhos, é bastante coisa, né? Porque são 6 que vocês fazem, mas você estava me falando antes que as pessoas se especializam. Eu vou me especializar nesse, e aí eles se tornam um campeão nesse. Você se especializou ou levou 3, assim,
Não a sério você levou todos, claro, mas assim, treinou com mais afinco, competiu com mais vontade em 3, Hernani, bastante coisa, não é? Na verdade, a gente treina todos, né? Daí tem umas fases que cada 4 ou 8 anos tem uma troca de ciclo de código, né? Então você acaba tendo que trocar os aparelhos ou alguma outra coisa. Lógico que a gente sempre tem uma facilidade em algum aparelho. Então até o biotipo, o corpo, ele está mais suscetível a algum tipo de aparelho, né? E aí tem umas transições porque às vezes você acaba se machucando em vamos dizer que você machuquei o meu joelho ou um pé, então você acaba tendo que treinar os aparelhos mais de suspensão ou de apoio. Então você acaba migrando e você acaba treinando mais um outro aparelho que você até não gostava tanto. Entendi. Então você acaba até desenvolvendo uma outra habilidade. Na verdade, você acaba indo para o que você mais gosta. Então começa a ir melhor no aparelho porque você treinou mais, você acaba gostando. Então você acaba desenvolvendo melhor e ganha mais. Você falou sobre biotipo, né? A mãe, por exemplo, alguém que vai levar uma criança para o esporte. A criança já dá para perceber o biotipo, ó, esse aqui vai ser bom nisso, esse aqui não dá certo, é melhor procurar, vai para a natação, vai fazer... Existe uma regra para o biotipo ou alguma coisa que exclua algum tipo de corpo? Bom, eu acredito que já fazem isso já na peneira, vamos dizer assim. Tipo, olhou o pai e a mãe, são altos, provavelmente ele não vai ser um bom ginasta. Não vai rolar. Vai no basquetebol, os pais são baixinhos, a gente tem que ter o armador, hoje é 1,80 m, então meu pai e minha mãe têm 1,60 m, eu sou mais alto que ele. Mas já no basquete, eu acho que ele ia falar, não vai dar certo. Não vai dar certo, acho que é melhor você procurar outro esporte. Acho que o biotipo tem tudo a ver com o esporte. Isso. Então, assim, para a ginástica, geralmente vai olhar, então já chega ali, se quiser tentar, vai ser o pai sem a mãe se for muito grande. Ele já vai olhar, viu o pai, viu a mãe, ele já dá um filtro ali, né? O primeiro, né? E a gente não tem que encarar isso como, tá sendo cruel. Não é, tem que ter o biotipo adequado até para a criança não criar uma expectativa, começa, e aí quando vai saindo daquilo que é previsto, a própria criança ou a própria pessoa não rende, é isso? Por isso que o biotipo é importante para o rendimento? Se a gente está falando em esporte competitivo, precisa, porque os dois vão se frustrar, tanto o treinador quanto a criança, né? Então, tem que ser mais assertivo, né? Então, você já faz um estudo já da característica da criança, hoje é um pouco mais avançado em relação, né? Antigamente a gente só olhava isso, o pai e a mãe, mas hoje a gente já pega um pouquinho mais, estrutura, começa a fazer uma pesquisa um pouquinho melhor e daí seleciona esses. Faz uma pré-seleção também, começa a fazer um treino de ano. Nesse primeiro ano eles já estão experimentando também, para ver se a criança também tem essa vontade de esporte ou é forte ou não. Porque precisa ter, né, vontade e determinação, porque não deve ser uma vida muito fácil. Você treinava quantas horas, mesmo quando criança? Quando criança, começou com 2 vezes por semana. Aí, quando eu entrei na equipe principal, aí todos os dias, de segunda a sábado. Aí era um período. Quando foi um pouquinho mais para frente, aí comecei a treinar 2 períodos por dia. 2 períodos de... 4 horas cada. E aí, na vida adulta, você tinha que conciliar com outro trabalho ou não? Você fazia só isso, Hernani? Não só, como se fosse pouco, não foi isso que eu quis dizer. Eu fiquei... terminei o colegial, daí fiquei mais um ano sem estudar. Não fiz a faculdade de cara, né? Então, nesse ano, eu estava treinando, vivia no ginásio. Né? Então, até passava desses horários, almoçava e ficava tudo lá. Já tinha refeições, fazia tudo para a gente ficar bem acomodado. Depois, eu entrei na faculdade. Aí, já comecei a tirar meu tempo de treino para estudar e também comecei a dar aula, que naquele começo não era tão fácil a vida. A gente não tinha tanto apoio ao esportista, né? Sou das antigas, né? Hoje o esportista ele tem um suporte maior, até porque para ganhar ele tem que estar só treinando. Eu consegui os maiores alcances quando eu só estava treinando 2 períodos. Quando entrou a faculdade e comecei a trabalhar, aí começou como fala, estabilizar o crescimento e aí foi a época que eu comecei a migrar para o circo. Entendi. A sua formação na faculdade, você é educador físico? Educação física. Então, sua vida sempre no esporte? Sempre no esporte. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta daqui um pouquinho falando mais sobre esse momento que você disse agora pra gente, que foi quando você migrou para o circo, né? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já, não sai daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual.
E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, a gente recebe hoje o Hernani Albuquerque, já está aqui, a gente já conversou no primeiro bloco, ex-ginasta e agora é um profissional, artista circense, não é? Hernani, você encerrou o bloco anterior, a gente estava falando sobre esse momento que você migrou da ginástica para o circo. Isso tem quanto tempo, mais ou menos, Hernani? Tem, acho, se não me engano, uns 12 anos. Acho que 12 anos. Foi o momento que você viu que você precisaria se dedicar intensamente e assim, não dava para conciliar, você falou pra gente, né? Eu comecei a estudar, eu estava estudando e aí a ginástica, ela te cobra uma dedicação integral para resultado. É isso, para o resultado que você queria, você precisaria de uma dedicação que em um momento você teve, conseguiu os resultados, depois você achou que já não estava mais conseguindo tanto tempo para isso. Foi aí que você foi para o circo? Eu já estava vamos dizer, a final de carreira de ginástica. Eu ainda estava competindo regionais e abertos por algumas cidades que me contratavam. Isso com quantos anos? Eu fui até os 25. Até? É bastante? A gente acha tão jovem, né? Mas para ginástica é muita dedicação, né? Não, porque até tive 3 lesões no esporte. Então, eu tive 2 joelhos que eu fiz cirurgia, daí a última foi o ombro. Daí eu falei, não... Aí já... porque quando eu teve os 2 joelhos, eu fiz a cirurgia, agora eu falei, agora eu vou voltar e vou ganhar, né? Daí na última competição eu machuquei o ombro, eu falei, tem mais outro ombro, tem um cotovelo. Aí aí vai, né? E aí é 2 aqui, 1 aqui, vai pegando tudo, né? Aí na transição eu já estava dando aula de ginástica olímpica, já estava formado e já era treinador de ginástica. Aí uma amiga do clube, ela me chamou, eu faço circo, eu já sabia que alguns amigos meus antigos de ginástica já tinham migrado para o circo, e aí ela me chamou para ir num treino do pessoal, e ainda era propriamente num ginásio de ginástica, eles treinavam no ginásio de ginástica. Então eu acabei fazendo, aí o diretor, né, ele me viu e falou, vem cá, e acho que em 6 meses eu já estava dentro de um espetáculo. Foi assim uma transição meio rápido, porque acrobacia, né? Então já estava como acróbata no circo, acróbata na ginástica, eu estava no auge da ginástica praticamente, né? Final de carreira, mas pro circo eu estava... Tava muito bem. Tava bem. E aí você foi, então você fez... Porque quando eu li um pouco sobre você, eu imaginei que você trabalhou dando aulas, então você fez espetáculo. Faz ainda espetáculos? Faço. Nossa, verdade, deve dar muito frio na barriga. Esse que foi o gostoso de sair da ginástica, que tinha da competição, e aí no circo vem a sensação do palco, né? De estar com o público e ver se eles estão aceitando ou não o que você está fazendo, né? Além de exercício, você gosta de emoção, pelo jeito, né? Bastante. E aí, no circo você faz exatamente o que hoje? Quando tem um espetáculo, você falou sobre acrobacia, que tipo de acrobacia? Eu gosto muito do mini trampolim. Então, a mini trampolim é uma pequena caminhada, você me correndo, faz a abordagem e faz uns saltos. Eu gosto muito desse, até porque para mim é mais fácil, porque eu não me esforço tanto e eu salto bem alto ainda tem uma característica muito boa minha, né? Bem alto, quanto que é? Eu subo bem. Eu subo bem, acho que uns 4 metros assim, de altura. É bastante. Eu estava pensando, quando você falou bem, eu pensei uns 2. Não, dependendo do mini trampo, se joga bem, a gente decola bem. Caramba! E fora isso, hoje, minha especialidade no circo é trapézio de voos, que eu faço mais ou menos, é o petit volant, que é um menorzinho, não é o grand volant, né? Eu faço trapézio de voos e sou palhaço. Peraí, vamos voltar lá no trapézio, que eu estou imaginando aqui o que você faz. Você é aquela pessoa que fica lá e solta e agarra em outro não sei como é que chama. Outra pessoa. O outro está de pendurado, então você vem no pêndulo, né? Daí você faz a acrobacia, pega na mão e faço umas acrobacias na mão dele. É um petit volant onde a pessoa que segura, ela fica fixa. Que o grand volant, o outro balança também, os 2 balançam, se encontram no meio e ele balança junto. O meu eu faço trapézio, pego na mão dele, faço umas acrobacias nele e volto para a barra.
Entendi. O circo trabalha confiança, porque você falou e eu já fiquei imaginando, esse cara vai me derrubar. Como é que vocês trabalham isso? Porque você tem que confiar muito no outro, né? Bastante. Né? Porque você está entregando sua vida na mão dele. Tem um Você risco tem que ter grande. aquela confiança. Como que é? Você acha que o circo trabalha, e a ginástica também, além dessa parte física, algum lado emocional de vocês? Acho que na ginástica é muito individual. É. Então é você. Você está junto com a equipe competindo. Tem aquela força que você faz, agarra pro amigo ir. Mas é você com você. Né? Já no circo não, você com seu companheiro. Então você tem que ter uma cumplicidade muito grande com ele. Principalmente, mesmo sendo palhaço de palco, você tem que ter uma cumplicidade porque você vai estar jogando com o público. Né? Ele tem que dar a deixa, ele tem que ser amigo em ceder a cena para você também. E na acrobacia, quando você trabalha mão a mão, você tem que ter uma confiança muito boa, saber que ele vai te segurar e o que acontecer, sempre tem os imprevistos, que os dois vão estar juntos, né? Tem que confiar. Tem que confiar, isso é um processo, né? Né? Não É um tão processo. simples, é um processo. Você já não chega lá de cara e fala, não, tá tudo bem, aqui. É um processo de convivência também, ou Sim. principalmente de convivência, né? Porque essas pessoas, por exemplo, essa pessoa com quem você faz esse número é alguém com quem você ensaia, treina e convive lá dentro do circo, é isso? Sim, é. Quando a gente começa a treinar, na verdade a gente já conhece a pessoa já de outros, então é um grupo um pouquinho pequeno, você acaba conhecendo as pessoas, você já sabe como que é o jeito dela e você acaba juntando em alguma companhia para treinar. Aí começa um processo. Aí você já sabe o histórico dela, né? Então não é qualquer um que você vai largar e vai, Né? vai pular e vai lá, segura, né? Não, ele é bom, deixa que ele segura. Deixa eu ver primeiro, né? E aí começa um processo, daí você começa a entender um corpo do outro, né? Entendi. Porque tem um movimento, tem uma sintonia, uma melodia que os dois corpos têm que fazer, senão ele não consegue Senão somar não umas vai. boas notas. Né? Né? Não vai. E aí você falou também isso que faz também número de palhaço. São 3 atividades que você tem no circo, é isso? São as principais. As principais. que E eu delas faço. você gosta mais de? Eu gosto Tem mais do trapézio, dá mais emoção. Você gosta de emoção, definitivamente. Eu tenho medo gosta. de altura ainda. Você tem o quê? Medo de altura. Como assim? Não Você vai lá sei. e supera. Vou lá e supero. Toda vez que eu subo da banquilha, né, que é onde vai pegar a barra, a primeira vez que eu vou fazer antes do espetáculo, eu já dou aquela respiradinha. Aí pego a barra e A vamos. diferença é que você respira e vai. Alguns devem respirar e falar, dá licença que eu vou voltar, não vai dar certo isso aqui não. Mas eu sempre fico com um friozinho. É. Fora do público, eu tenho meu friozinho de medo que eu vou sempre superando. É bom, né? Superar é bom. Você hoje a gente escuta bastante falar, e você trabalha com isso também, né? Sobre circo fit, é isso? Qualquer pessoa hoje pode fazer parte não do circo do espetáculo, né? Mas de um treinamento ligado ao circo, Hernani, como que é? Eu tenho uma escola aqui em Guarulhos, né, que chama Nanix. A gente protocolou esse treino que é o Circo Fit, que é um... É da sua escola? É da minha escola. É Nanico Circo, Isso, né? é registrado e tudo. Mas é praticamente o treino para uma pessoa que ela não gosta muito da academia, ela quer fazer uma atividade que seja prazerosa para ela, que ela tenha essa superação do medo de descobrir o próprio corpo, aliado a uma prática física em prol da saúde, né? Emagrecimento, ganho de massa magra. Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, ela tem a capacidade de fazer, porque ela vai seguir o desenvolvimento físico dela, né? Então, tem uma pessoa que está fora do peso, então vai ter exercícios adequados. Uma pessoa que já está um pouco mais forte, vai ter uns exercícios um pouco mais arrojados, né? E que tipo de exercício que é feito? Sobe lá, pendura e não, né? Não, acho que a gente vai pro... Hoje as pessoas gostam mais, as meninas principalmente, acho que 80% elas gostam muito dos tecidos, né? Tecidos acrobáticos. Elas falam os panos, quem não conhece muito pano, aquelas coisas que ficam penduradas. Então a gente alia aquilo, então ela acaba fazendo um pouquinho, ela já está treinando os músculos, grande dorsal, bíceps, e depois a gente fala que o Circo Fit, a gente vai, quando ela estiver descansando, que ela for fazer um exercício no aparelho e ela for descansar, ela faz um abdominal ou faz uma flexão de braço, ela não tem a pausa passiva, ela tem uma pausa ativa. Então ela continua em 1 hora no circuito Não tem alucinante. descanso. A ideia seria isso para o Circo Fit, seria mais ou menos esse tipo
E você falou dos tecidos. O que trabalha, por exemplo? Uma pessoa chega lá e ela vai falar, eu quero trabalhar, mais ou menos como na academia convencional, eu quero trabalhar essa parte, e aí você vai desenvolver, então você vai fazer tecido, ou vai fazer de tudo, vai fazer o circuito mesmo? Se for para o Circo Fit, ela vai trabalhar, vai pensar em toda a musculatura como um ser. Agora, se ela for só para fazer um circo, pensando em ser fitness, vamos dizer assim, não eu gosto de academia, quero fazer circo, aí ela vai ter esse desenvolvimento físico também junto, mas ela está visando mais a técnica. Então, é uma pessoa simples que hoje ela falou, quero fazer circo e quero fazer o que aquela menina no espetáculo do Soleil faz também. E tem gente que consegue chegar. Olha só. Tem gente que até vira artista porque viu que se destacou, isso na fase adulta. Né? Então, tenho bastante amigas que começaram com 25, 30 anos e hoje estão fazendo. Olha que bacana. Se identificaram, largaram as profissões que tinham e começaram a viver do circo. Olha só, bacana. Aí você falou qualquer idade, né? As crianças, por exemplo, porque eu percebo uma certa dificuldade hoje das mães e conseguirem tirarem as crianças da frente do iPad, do videogame. Leva para o futebol, não se identificou. Vai para natação. Agora está frio, como é que não vai para natação? Crianças também fazem esses exercícios, claro, tudo adequado à idade delas? Fazem e acho que o circo hoje é um dos mais agregadores e até ele trabalha muito o repertório motor, porque dentro do circo a gente vai ter a parte de acrobacia, vamos dizer que tem a ginástica também, tem parte de equilíbrios, tem parte de manipulação, que são os malabares, tem uma arte que a gente também ensina, que é o do palhaço, então tem a exposição, tem essa parte de sociabilização que ela vai ter. Para as crianças. Para as crianças, então é muito rico. Né, para um pai pensar que o circo hoje ele é muito bom para o desenvolvimento motor da criança, porque a gente está trabalhando com todas as escalas de Galo, que é um cara que estudou muito formação do ser humano. Então ele fala que a criança tem que rastejar, tem que pular, tem que trepar, tem que correr, tem que juntar, correr com pular. E no circo a gente consegue fazer toda essa gama de habilidades. A gente faz atividades a partir dos 4 anos. Então a gente trabalha tecido, trapézio, equilíbrios, então tem slackline, tem perna de pau, malabares. Não que uma criança de 4 anos ela consegue fazer um malabares que ela não tem uma habilidade fina tão grande, mas a gente trabalha com elementos um pouco maiores que ela consegue fazer essa manipulação e desenvolver essas habilidades finas começando, né? E a gente trabalha um pouco da sociabilização, trabalha a arte do palhaço também um pouquinho mais para frente, com uns 6 anos a gente já está trabalhando essa parte de se expor no palco e começar a desenvolver essa relação com o público, que a gente chama até de circo-teatro, né? Então a gente leva essa criança a trabalhar cenas, pequenas cenas, entradas. Eu pego as minhas alunas, então vamos fazer um número de tecido. Então eu falo para elas, qual música que você quer? Como que vai ser a sua entrada? Então eu começo a induzir também que ela seja uma pensadora também. Tanto para ela o que ela gosta, quais são os meios que elas fazem. Então na verdade a gente dá o subsídio para ela e ela começa a desenvolver dentro do histórico dela, das vivências que ela teve, uma historinha que ela vai poder apresentar para o grande público. Né, bastante completo, né? Porque se você pensar em termos de atividade física, você trabalha muitas outras coisas aí que são importantes também para a formação dessa criança, né? Confiança, você falou lá atrás, né? Precisa confiar. E assim, quando o trabalho é em equipe, precisa confiar também, né? E lá vocês fazem, por exemplo, você monta um grupo e é diferente da ginástica, que você comentou. A ginástica meio que cada um ali, né, por si. Lá mesmo com criança, eles trabalham em equipe. Trabalha, que nem a gente fala, qual o aparelho que nem ela treinou essa gama de elementos. Imagina que na escola ela tem umas 10 modalidades. Daí a gente fala, qual o aparelho que você quer apresentar? Então ela escolhe um e dentro disso a gente junta o grupo. Então fala, esse grupinho vai trabalhar junto. Não que nesse começo elas vão estar precisando ter uma confiança tão grande, porque a gente vai colocar elementos que sejam um pouco mais simples, para que elas possam conseguir realizar. Mas elas vão ter que ter uma relação entre elas para criar a história que elas querem fazer. Então, ela tem que fazer junto com a amiga sincronizada, então ela tem que ter uma relação de olhar, uma cumplicidade, vamos dizer, a maior, não é nem uma confiança, é mais uma cumplicidade com o companheiro. E nas férias as mães estão começando a pensar, o que eu vou fazer com essas crianças em julho? Tem alguma coisa específica para crianças nas férias agora no mês de julho?
Eu vou dar dois tipos de curso. Um que ela vai fazer todas as habilidades, então vai fazer um potpourri delas. Então são 4 dias intensos, né? Que ela passa pela acrobacia de solo, tecido, slack, malabares. Ela vai fazer tudo um pouquinho, umas 3 modalidades cada dia e conclui o curso. E tem outro que eu vou fazer que é o Brincando de Circo. Elas vão fazer em 4 dias, elas vão fazer algumas modalidades e no último dia elas vão fazer uma pequena apresentação para os pais. Isso no curso de férias. Olha que bacana. Então, mães que não vão tirar férias, estão desesperadas, o Hernani tem uma ajuda. Pode trazer, não é? Eu cuido delas. Né? É isso aí, Hernani. Obrigada pela sua presença. Viu? Muito bacana conhecer um pouco da sua história e um pouco disso tudo que você trouxe para a gente do circo. Obrigado a você, Renata. Obrigada. E você que esteve com a gente, muito obrigada também pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.